E se eu te falar que o Fluminense ganhou por 1-0, você acredita? Eu que acredita porque você não é bobo. Afinal de contas, o Fluminense, depois dessa vitória contra o Santos, saiu na frente e chegou a 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas aqui a gente não analisa o jogo em si, não. A gente analisa o que então, Gabriel? Analisa a atuação individual de cada jogador. Então, para isso, logo depois da vinheta, a gente começa a fazer aí. Vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o like e aquele aviso ótimo. Discordor é sacanagem, né, Gabriel? Discordar do meu português tá liberado. Discordou de alguma nota que eu dei? O campo de comentários tá aqui embaixo livre. Eu não bloqueio os comentários. Então, o campo tá livre aqui embaixo para você fazer o quê? Colocar as suas notas. Coloca as suas notas aqui embaixo. Quero ver as suas notas. Coloca aí se você tem a sua opinião. Beleza? Vamos embora e vamos começar falando por ele, o goleiro Marcos Felipe, que pra mim, positivamente bem, me surpreendeu até assim. Tirando, se a gente apagar os dois erros de Marcos Felipe ali em chutes, né, com a bola no pé, chutando de fora da área, a gente tem uma boa atuação dele. Óbvio, não tem como apagar para minha nota, né, eu peso isso na nota. E também o fato de que, apesar dele ter feito várias defesas, algumas das vezes ele foi bem, mas não foi uma defesa espetacular, né? Ele faz pelo menos 3 defesas muito difíceis, aliás, 3 defesas difíceis, e que, obviamente, ajudam o Fluminense a sair com a vitória. Grande parte da vitória está na conta de Marcos Felipe, que leva a nota 8,5, justamente por causa dessa boa atuação. Tá descontado, ele poderia ser um 9, mas os 2 chutes ali que ele dá, com a bola no pé, ele chuta quase entregando, que foi problema contra o Red Bull. Dessa vez não foi, ainda bem. Pesa um pouquinho na nota, mas a avaliação é boa. Marcos Felipe mandou benzaço nesse jogo, né? Assim, pegou tudo. E se você quer que também uma empresa de proteção te proteja 100%, é Previcar Alto, empresa de proteção veicular, que já pagou, olha, mais de 10 mil indenizações aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Então, vem aqui embaixo, o link tá aqui, você segue eles não só nas redes sociais, só pra pesquisar aí Previcar Alto, dá essa moral aí, mas também vai lá fazer uma cotação. Fica a dica aí, marota. O link tá aqui na descrição, tem o WhatsApp também, tem o site deles, tem todas as informações aqui. Faz lá uma cotação, vai lá, faz a cotação e fala bem assim, ó, vim pelo Raiz Tricolor, só vim aqui pra te fazer uma pergunta e mandar um oi. Faz isso, o WhatsApp tá aqui embaixo. Vai lá, na moral, Previcar Alto dá moral aqui pra gente do Raiz Tricolor. Agora sim, segue aí a análise. Calegari na lateral direita e Egídio na lateral esquerda são os 2 laterais. A gente tem aí 2 atuações interessantes, né, diria eu. Egídio, pra mim, se fosse botar isso no primeiro tempo, pra mim a Egídio foi melhor do que Calegari no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas se equilibram um pouco mais. Calegari começa a aparecer um pouco melhor do que Egídio. No fim das contas, acredito que a reta final do jogo de Egídio o prejudicou um pouco. E por mais que eu tenha achado o Egídio mais equilibrado ao longo do jogo e Calegari um pouco mais díspare, achei a atuação dos 2 boa. Achei uma boa atuação dos 2. E os 2 levam a nota 6,5. Ah, Gabriel, você quer Calegari de volta lá? Não, senti falta de Samuel Xavier. A partida de Calegari não foi ótima, foi boa. Foi bem, principalmente na parte defensiva, mas na parte ofensiva deixa muito a desejar. Tem um lance no primeiro tempo, não vou lembrar a minutagem, mas que é muito claro sobre como o Fluminense sente a falta de um lateral que vá mais até o fundo. O Calegari domina, tem espaço, uma bola acho que de Martinelli para ele tem espaço e a lateral tá toda aberta, ele tá com o campo aberto aqui. Ele domina jogando para dentro. E tenta jogar pelo meio, não lembro no que deu a jogada. Mas tinha o fundo para poder avançar e fazer um cruzamento, algo que o Samuel Xavier faz e não fez. Bem, no mais, pelo menos me deixa tranquilo, porque o Roger fala na coletiva. Não é um problema. Ele jogou o que ele vinha jogando quando era titular. O que é bom, porque hoje a gente tem Samuel Xavier jogando ainda melhor do que Calegari vem jogando. Na zaga, a gente tem Lucas Claro e Manuel. Tá aí um setor que me incomodou. Achei a partida de Manuel de ok pra boa, assim, por mais que tenha sido driblado por várias vezes, por mais que por várias vezes ele tenha sofrido ali com talvez uma falta de explosão,
mas depois acabou se mostrando que Caio Jorge de fato um jogador muito difícil de se marcar e etc. Mas no final das contas, sendo bem sincero, Manuel foi melhor do que Lucas Claro. Achei que Manuel foi melhor do que Lucas Claro e não foi um jogador que tenha causado tantos problemas assim para o Fluminense. No caso de Manuel especificamente, leva a nota 6. Esses probleminhas me incomodam ali um pouquinho do Fluminense ter tido esse problema com o Manuel, mas em relação à marcação especificamente, a disposição dentro de campo, aos desarmes, etc., achei que a zaga não foi muito bem como um todo. Com isso, e aí falando especificamente da nota de Lucas Claro, não achei uma partida boa dele, confesso. Lucas Claro falhou por várias vezes, perdeu tempo de bola algumas vezes, não foi o jogador que a gente está acostumado a relatar que várias vezes ia elogiar, de que foi bem, olha como ele é importante, etc, etc, etc. Assim, no final das contas, não foi uma partida ruim também de Lucas Claro, né? Não dá pra dizer que foi uma partida ruim. É uma partida nota 5, 5 gigantesco aí que saiu aqui, vou ajeitar ainda, mas uma partida nota 5 de Lucas Claro não foi com a saída de Nino, ter Lucas Claro mal me deixa um pouco mais tranquilo, porque Lucas Claro eu sei que vai se recuperar. Vamos embora para a análise dos jogadores de meio de campo, com o Martinelli e com Iago Felipe. Iago que está fora da próxima partida, o que é um problema, quando a gente parar a pensar efetivamente, a gente vai, assim, mas na verdade pode ser uma solução. A gente vai ver no domingo o Martinelli jogando contra o Fortaleza e vai ter que ver o André ou o Wellington de titulares. Provavelmente Roger ainda deve ficar com o Martinelli, mas as falas dele na coletiva me deixaram um pouco ressabiado. Mas voltando a falar desse jogo, né? Martinelli se destacando muito na questão das roubadas de bola. Foi um jogador que para mim não fez uma boa partida como um todo, mas foi importante dentro daquele setor do meio de campo. Não foi uma partidaça de Martinelli, mas é muito semelhante talvez à análise que a gente faz de Lucas Claro. Não precisa ser sempre uma partidaça. O importante é ser regular. Para mim, Martinelli, nota 6. Já no caso de Iago Felipe, esse eu achei que não foi uma partidaça e não foi uma boa partida assim também. Ficou um pouquinho abaixo da média. Foi importante na marcação? Foi, mas não tanto nos números. Foi muito mais na ocupação de espaço. Algumas jogadas roubadas por ele foram destacáveis. É um jogador que luta muito, que briga muito, mas dessa vez ele tinha uma função muito importante de roubada de bola e de ser o cara que ia levar a bola ao campo de ataque por várias vezes. E não conseguiu concluir. Então fica também para mim como uma nota 6. Regulares, numa partida que para mim, acho que a análise da maioria é bem assim, não jogaram tão bem. Ter 2 volantes nota 6, um zagueiro nota 6 e um zagueiro nota 5, quando foram muito atacados, para mim é positivo. Achei que os dois tiveram mais problemas com a bola no pé e por isso que abaixa um pouco a minha nota. Na parte ofensiva, a gente chega a Gabriel Teixeira e Caio Paulista. E aí, meu amigo? Bem, aí a gente tem que conversar um pouquinho primeiro sobre Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira começou muito bem, para mim fez um bom primeiro tempo. Foi para mim um dos melhores do primeiro tempo, principalmente porque, como é aquilo que eu falo por várias vezes, o Fluminense de Roger ele se preocupa primeiro em como ele vai roubar a bola do adversário, para depois se preocupar no que ele vai fazer com ela. E Gabriel Teixeira executou muito bem isso. Foi o jogador que mais desarmou no primeiro tempo, o jogador que mais trouxe a bola de volta para o Fluminense. Isso é positivo, e é aquilo que eu sempre falo. Eu sempre vou medir o jogador com base naquilo que eu espero dele. Posso medir o jogador pelo que ou do que ele vai me entregar, né? Do que ele está sendo escalado para me entregar. E Gabriel Teixeira nesse jogo foi escalado para entregar no primeiro tempo uma partida muito segura defensivamente. Qual foi o problema? Que no segundo tempo, a partir do momento que o Fluminense faz o gol, Gabriel Teixeira cansa e aonde ele teria espaço para puxar contra-ataque, ele não tem mais. Aliás, ele não consegue executar. Eu tava para dar um 6,5 para ele, reduzir um pouquinho, porque eu acho que o segundo tempo foi muito apagado dele. Ou seja, cai muito a nota no segundo tempo, apesar de no primeiro tempo ter sido muito boa. Foram tempos bem distintos. Já no caso de Caio Paulista, para mim, nem tanto. Muita disposição, muita velocidade, muita força e etc.
Mas vamos ser sinceros, não foi bem hoje, não. Caio Paulista hoje desperdiçou muitos contra-ataques, escolheu a jogada por várias vezes, a jogada errada, foi fraco na marcação dos jogadores de frente. A gente espera que ele seja sempre um dos que mais desarme, um dos que mais roube bola, um dos que mais recupere. O Fluminense teve, se eu não me engano, quase 30 ações de recuperação de bola. Quase 30, porque isso é um número alto, se a gente for parar para pensar. Caio Paulista foi responsável acho que por 2 ou por 1 só, se eu não me engano, o que faz com que seja um jogador que, nessa partida especificamente, Caio Paulista só teve 1 interceptação, não teve desarme, não teve nada. Nessa partida tenha sido um problema. Eu tô olhando aqui, ele perdeu 8 duelos no chão. 8. 8 sabe de quantos? De 8. Foi uma partida ruim de Caio Paulista, a nota 4. Pelo esforço, pelo empenho, e porque eu sei que isso faz diferença na hora de cobrir espaços, mas muito mais pela ocupação de espaço do que necessariamente pela bola no pé e pela marcação num combate direto. Aí a gente tem Nenê, peraí, que eu tinha botado o errado, e tem Fred. E aí vamos lá, né? Começar por Fred, ok? Porque a análise é muito parecida para os dois. 2 jogadores que têm problemas ao jogar desta forma, quando o Fluminense começa a marcar lá na frente. Por quê? Porque vão se cansar. São 2 jogadores que cansam mais rapidamente. E o Fluminense vai ter que acelerar as jogadas. E acelerar as jogadas com o Fred, na maioria das vezes dá certo. Mais uma vez não deu. Fred tocou pouco na bola, isso é um fato. Não é um jogo em que Fred toca muito na bola, pra vocês terem noção. Ele recebeu a bola 17, tocou na bola 17 vezes, tentando dar o passe, e ele completou 9. Eu já vou até falar um pouquinho de Nenê, porque Nenê tem quase o mesmo número. Foram 17 vezes e acertou 11 passes. Os dois ficaram por volta de 60%, 50% de posse de acerto dos passes. Não pode os 2 jogadores que são a cabeça do Fluminense ali pelo meio terem um nível de acerto tão baixo. Por quê? Porque quando a bola bate neles, é a bola para concluir. Fred, na partida como um todo, teve um total de 1 finalização. Aquela finalização dele que foi travada. Só 1 finalização. Nenê, na partida, como um todo, teve 1 finalização. Ou seja, eles nem apareceram para ser decisivos, no geral, tô falando no geral. Não apareceram tanto para ser decisivos, assim como também, e não foram, né? No caso de Fred especificamente, não foi. E, falando de novo sobre Nenê, ele foi. Fred até dá uma boa assistência ali para Caio Paulista, que foi muito inteligente, a cabeçada ali, né? Elogiei isso na análise pocket, mas é muito pouco pro que a gente espera de Fred. Se não tem a movimentação e não tem o posicionamento para finalização e não tem o pivô inteligente, que aconteceu 1 vez só no jogo, isso não sobra muito pra gente analisar de Fred, né? A grande diferença para mim é que a bola decisiva cai no pé de Nenê. Então Fred fica com a nota 4, Nenê tá com a nota 6. Não dá para ficar passando muito a pano sempre pra Nenê, não, né? Pra Fred, não. No caso de Nenê, obviamente, a importância do ser decisivo. Jogou numa posição que normalmente ele não joga, jogou um pouco mais recuado, Roger fala disso na coletiva e é nítido isso em campo, de que ele joga muito mais longe do gol do que normalmente atua, fez a sua funça, como diria o Phil. Defensivamente, nenhum dos dois teve grande destaque, Nenê fez 2 desarmes, um desarme e uma interceptação, mas só para vocês terem a noção de como o jogo passou muito mais pelo posicionamento de Nenê do que na bola no pé dele. Ele errou 6 passes e acertou 11, né? Que é um número muito baixo, 17 passes. Se eu pegar qualquer outro jogador aqui que jogou o mesmo tempo que Nenê, pegar Caio Paulista, que é um jogador de ponta, tentou 31 passes. Ele tentou mais do que o dobro, quase o dobro dos passes de Nenê. Nenê participou um pouco do jogo. Ele só perdeu a bola 9 vezes. É um número baixo, até se a gente considerar os números normais de Nenê. Já Fred perde 10. Foram forçados, dessa vez não renderam. Fred vive muito de gols, né? Isso é um fato, ou 10 assistências. Como não teve o lance capital, dessa vez caiu no pé de Nenê. Infelizmente tem uma nota baixa. Os que entraram, o único que vale uma análise assim mínima é de Abel Hernandes, porque todos os outros que entraram acabaram entrando muito já no final, para jogar 10, 15 minutos no máximo. E de Abel Hernandes, que tem uma nota 4. Aí você fala, Gabriel, a mesma nota de Fred? Por falta de tempo.
Porque Abel fez uma boa jogada, a bola bateu pouco no pé dele, mas o pouco que bateu foi mal. Assim, eu vou até mudar. Na verdade, não é 4, não. É injustiça, até porque ele entrou até pior do que Fred, porque ele teve muito mais chances até do que Fred e não conseguiu desenvolver. Hoje a entrada de Abel Hernandes foi ruim. Vem sendo boa, vem sendo produtiva. Hoje foi ruim. A bola que ele conseguiu, errou uma bola no campo de defesa que poderia ter gerado gol. Nos contra-ataques não conseguiu dar sequência para a maioria. Teve um só que ele conseguiu dar sequência. Então, assim, não foi uma entrada boa de Abel Hernandes. Não é para crucificar, nossa, desiste, some do Fluminense. Mas, enfim, realmente não foi uma boa entrada. Dos outros que entraram, destacar Kaique, que entrou, mas fica sem nota. Luiz Henrique, também entrou já no final, fica sem nota. E Paulo, que também entrou, fica sem nota. Pouco jogou. Ah, não, ainda teve o Wellington também, que entrou. Todos eles para jogar 10, 12 minutos. Não muda muita coisa na partida.